Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, exatamente você que está assistindo esse vídeo agora, a fazer um estudo comigo. Esse estudo que nós iremos fazer agora, pela graça de Deus, por intermédio do Espírito Santo, será sobre a carta de Paulo a Filemão. Está preparado a mergulhar neste mar de informação? Você quer caminhar pelas páginas da Bíblia? Então vem comigo, Jesus será glorificado. Eu quero te convidar a participar deste momento tão enriquecedor, que é conhecer a palavra de Deus de uma forma diferente. Mas como assim de uma forma diferente? Revelada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém melhor, né? Afinal de contas, ninguém melhor do que o próprio autor, pelo próprio Deus, aquele que inspirou os escritores a escrever, aquele que conduziu os apóstolos, né? Por isso nós vamos passear um pouquinho pelas páginas também, dando assim um contexto mais claro pelas páginas de Atos dos Apóstolos, como o nome mesmo já sugere, Atos dos Apóstolos. Então eu quero convidar você tem fome e sede de conhecer a palavra de Deus? Então se prepare, porque o Espírito Santo ele vai iluminar a sua mente a partir de agora. Nós iremos fazer vídeos curtos, mas vai ser para a glória de Deus e bastante informação para você que, como eu, é um amante da palavra de Deus. Olha, 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 16, a Bíblia diz que Deus, ele habita na sua luz inacessível. Essa luz inacessível é a luz que vai nos dar entendimento. Quer saber mais? Preste atenção, Salmo de número 104, verso de número 2, a Bíblia vai dizer que Deus está envolto, está vestido pela sua luz, como alguém que se veste, como alguém que coloca um vestido, e ali está escrito que Deus, ele desenrola os céus, como alguém desenrola uma cortina. Então se prepare, guarda aí as emoções, aperte o cinto, porque nós iremos agora, por intermédio do Espírito Santo, subir até o terceiro céu. Isso, terceiro céu. Primeiro céu, céu aurânio. Segundo céu, mesorânio. E terceiro céu, eporâneo, aonde Deus existe e aonde Ele quer a partir dali, nos dar a revelação da tua palavra. É o Espírito Santo que nos revela estas coisas. Está preparado para aprender mais da palavra de Deus? Saber os mistérios que a Bíblia tem o desejo de nos apresentar? A Bíblia diz, Salmo de número 90, verso de número 2 também, que Deus, irmãos, Deus ele existe, Deus ele é, antes da criação do mundo. Então, eu convido você, vamos fazer esse estudo aí de a carta de Paulo a Filemão. Antes da gente caminhar aí por esta carta, né, que tem 25 versículos e muita coisa Deus vai nos ensinar por intermédio da vida de Paulo, assim como aquela carta que para Filemão teve a sua importância, para Filemão também tem a importância para nós, e eu louvo a Deus por isso, glória a Deus nas alturas. Mas para isso nós precisamos aí introduzir algumas informações, e eu quero dizer para você que quando Paulo ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, né? Nós podemos dizer a primeira experiência que Paulo tem com Deus. A caminho de Damasco, ele se converte agora, ele se torna um crente em Cristo Jesus. Paulo vai passar aproximadamente o período de 14 anos aí, até que Barnabé vai levar Paulo para a igreja que estava em Antioquia, e ali Paulo e Barnabé vai trazer um enriquecimento, né? A igreja vai crescer de forma esporádica, a igreja será muito edificada pela vida desses dois grandes homens de Deus, até que dali eles possam partir para a obra missionária. Preste atenção, Apocalipse nos revela que há uma bênção para aqueles que ouvem, para aqueles que leem, para aqueles que guardam a palavra. Então que você possa guardar essa palavra. Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Paulo está em Antioquia. Atos capítulo 13, nós vemos o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé para a obra missionária. É isso mesmo que você ouviu. Quem separa pessoas para fazer a obra de Deus não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é o agente, é o meio pelo qual nós iremos fazer a obra de Deus por excelência. Por isso, a promessa de Jesus em Atos capítulo 1, do verso 8 em diante é: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Não tem como fazer a obra de Deus se você não for revestido de poder. E quem é que vai revestir a igreja de poder?
Exatamente o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus, enquanto os irmãos estavam lá na igreja em Antioquia, orando e jejuando, Atos capítulo 13, orando e jejuando, o Espírito Santo falou e disse: separa para mim Saulo e Barnabé para a obra missionária. E aí eles vão fazer aí a obra missionária. Eu quero só passar algumas informações sobre essas três grandes viagens missionárias, né? A primeira viagem missionária é do ano 46 ao ano 48 depois de Cristo, que está em Atos capítulo 13 e Atos capítulo 14. Depois nós temos a segunda grande viagem missionária que Paulo vai fazer com Silas e Timóteo. A segunda é do ano 49 ao ano 52. Está registrado em Atos capítulo 15, verso 36, até Atos 18, verso 23. E a terceira e última viagem missionária, que está do ano 53 ao ano 57, está registrado em Atos capítulo 18, do verso 23 ao capítulo 20, ao verso 38, né? Então, dali, Paulo vai partir de Antioquia da Síria, né? Junto com Silas, pegando aqui o mais importante para nós, a terceira e última viagem missionária de Paulo. A saber que Antioquia da Síria era o quartel-general das missões. Quando Paulo e os seus companheiros iam fazer missões, dali eles partiam para fazer missões. Então ele sai de Antioquia da Síria e vai passar nas congregações, né, que Paulo já tinha levantado nas suas viagens anteriores, em Galácia, Frígia, Jônia e Éfeso. E em Éfeso, Paulo ele vai ter ali uma surpresa. Paulo ele vai conhecer um homem muito eloquente e muito conhecedor da palavra, que era Apolo. Ele vai conhecer Apolo, ele vai conhecer alguns judeus, né, que eram recém-convertidos a Cristo Jesus, mas que ainda não tinham informação acerca da Santíssima Trindade, acerca das coisas que Paulo agora vai ter a oportunidade de estar passando para eles. E em Éfeso, Paulo ele vai ficar evangelizando na escola de Tirano. No período de 2 anos ali, Paulo ele passa evangelizando ali na escola de Tirano e vai ganhando muita gente para Jesus. Nesse contexto, nesse cenário, as pessoas que se convertem a Cristo, as pessoas que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador, eles que tinham num contexto da época ali, as suas religiões baseadas em feitiçaria, eles começam a queimar os livros de feitiçaria como um sinal, uma evidência de que eles estavam de fato convertidos a Cristo Jesus. Você já pensou aquele contexto, pessoas num sincretismo religioso terrível, mas agora quando eles ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo os convence da verdade, do juízo e da justiça, e eles agora começam a queimar os livros de feitiçaria, dizendo e declarando assim que agora, a partir de agora, eles estavam convertidos a Cristo Jesus, e agora a única alegria deles era prosseguir, né, fazendo aquilo que agradava a Jesus. Então, depois desses 2 anos, Paulo ele vai partir por terra, passando por Macedônia, Filipos, Tessalônica, Bereia e Acaia. Quando Paulo chega em Acaia, isso mais ou menos no ano 57, né, depois de Cristo, Paulo vai ficar ali alguns meses e Paulo vai escrever a carta a Roma. Paulo vai escrever ali em Acaia, né, provavelmente na cidade de Corinto. Paulo vai escrever a carta aos romanos, né, aos crentes em Roma, e Paulo vai dizer, né, que um dos motivos é aquele que tinha desejo de ter com os irmãos, de visitar, de ver como é que os irmãos estavam, e sim, depois que estivesse, né, ali, ele pudesse ter a oportunidade de pregar a palavra. Imagina Paulo, irmãos, chegando, olhando para a Ásia e vendo que todas as regiões Paulo já tinha alcançado pela graça de Jesus, né, por intermédio do Espírito Santo, e as pessoas tinham aceitado a palavra de Deus, aceitado Jesus, e agora Paulo queria viajar para a Europa. Paulo queria justamente levar a palavra de Deus em lugares que ele ainda não tinha oportunidade de estar e não tinha ainda sido pregado a palavra de Deus. Então isso é um dos objetivos que Paulo ele escreve a carta pedindo que os irmãos possam estar enviando ele, né, para que possa estar pregando ali a palavra. Então agora
Paulo, ele vai para Filipos, pelo mar Ageu, passa pela Frígia e ali ele visita Troade. Em Troade, Paulo ele fica alguns dias em Troade. E ali em Troade nós temos aquela experiência, nós temos aquele relato de quando Paulo ele está pregando a palavra de Deus e aí ele estende o seu discurso. Um jovem chamado Eutico, ele dorme, ele se apega no sono, ele dorme na janela e ele cai, morre. Paulo ressuscita para a glória de Deus e aí então nós vemos a obra de Deus ali, o temor acontecendo, os sinais acompanhando e dali em diante Paulo ele vai seguir rumo ao seu objetivo, que é pregar a palavra de Deus. Paulo visita Mileto, conversa com os líderes, volta para Jerusalém. Chegando em Cesareia, eles tentam impedir Paulo de continuar, porque fala que Paulo vai ser as pessoas de Jerusalém vão querer matar Paulo, né? Vão querer caçar Paulo. E quando Paulo está em Cesareia, ele ensinando nas sinagogas, alguns reconhecem Paulo e então começa aquela perseguição terrível, né? Paulo é preso, Paulo é mandado e ele vai conversar com o procurador Félix, depois com o procurador Festo, e diante, né, do rei Agripa, e dali Paulo então ele alcança o seu objetivo, já que a vontade dele é ir para Roma. Então ele vai conseguir, através de uma apelação, a falar com César. Então Paulo tinha um plano, Paulo tinha um projeto, mas o céu já tinha preparado outros meios, que ainda que Paulo estivesse passando por prisões, nós vamos ver bem claro isso na carta a Filemão, ele nunca atribui a sua prisão a homens, mas ele atribui a sua prisão a Cristo. Ele fala: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, porque até no meio das adversidades nós entendemos que Deus está no controle. No meio das adversidades Deus vai nos usar de forma poderosa. O Espírito Santo pode estar falando com você neste momento. Você pode estar passando por um processo, por algo que para você você não entende, mas é no meio disso que você está passando que Deus ele quer te usar. Talvez as pessoas que Paulo alcançou em meio da prisão, ele não alcançaria de outro meio. Calma aí, continua acompanhando os vídeos que nós iremos lançar, que eu vou continuar este vídeo até que nós possamos aí introduzir de forma completa e profunda a carta de Filemão e assim dar continuidade. Deus te abençoe em nome de Jesus.